I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bem-vindos a mais um Império das Aspas, com este senhor chamado Roberto Gamito, ávido leitor de livros e outros formatos onde as letras se encontrem umas atrás das outras, isto é, rótulos de medicamentos, pois a vida só me dá desgostos, e comigo, Jéssica, pessoa com a qual eu gosto de conversar em diversas situações, e vamos falar de livros, alguns dos livros que lemos durante 2025, um lamirezinho, livros que gostamos, pequenos certos, coisas que queiramos ler mais para a frente. O leitor normalmente é aquele que tem mais olhos que barriga e vai ficando muita coisa e temos sempre aquele projeto, vamos ler aquele e aquele e aquele, e às tantas o tempo começa a diminuir. É sempre aquele escritor que constrói uma biblioteca de milhares e milhares de livros e vê a morte a aproximar-se e o projeto ficou inconcluído e vai ficar sempre inconcluído. E é neste tom ligeiramente alegre que vamos falar. Primeiro passo a palavra para a Jéssica, para não imaginarem que é uma ficção e esta pessoa existe neste podcast. Jéssica, o que é que te apraz dizer? Ora, então, livros que lemos em 2025, não é? Aquilo que te apeteça O que falar. me apeteça falar. Pode ser o livro e a partir dele apetece-te falar qualquer coisa que explotou para ir para um sítio qualquer. Ou o que é que te fez chegar àquele livro? Se foi o acaso, se estavas a perseguir algum tema, aquilo que te apetecer falar sobre o livro. Mas seja como for, esse livro ficou. O livro que eu comecei em 2025 foi o Cândido, de Voltaire, e a visão que mais me saltou à vista foi a disparidade que existe entre o otimismo e o pessimismo. E as diferentes visões constantemente a colidir. A personagem principal que passa por várias adversidades e que mantém sempre um otimismo quase que doentio, talvez muito pelo seu mestre, não é? O mestre, o Pangloss. Pangloss, estar constantemente... Que é uma paródia, um podcast. Uma paródia, um filósofo que existia, que era o Leibniz, que tinha uma ideia muito parecida àquela que ele dizia: este é o melhor dos mundos possíveis. Exatamente. Eu acho que é um paralelismo, ou seja, é um livro antigo, mas que não caiu em termos da sua atualidade, porque nós acabamos por viver um bocadinho isso atualmente. Nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, ainda que esteja tudo... Enfim, se nós olharmos de forma mais consciente. Mas essa frase, dependendo do contexto e dependendo da nossa disposição, pode ser recebida de várias formas. Pode ser uma recompensa. Ok, podia estar pior, mas às vezes quando notas que as coisas pioraram muito em relação àquilo que tu te lembras, também é uma frase amarga, não é? Então é só isto? Isto é que é o melhor dos mundos possíveis? Nem quero imaginar se fosse um mau. Pode haver aí um sentimento de amargura. E recordas-te como é que o livro terminou? Sim, devemos cultivar o nosso jardim. Não sei se o Cândido se... Ou seja, eu acho que ele depois acaba por compreender que, tendo depois acabado por viajar por muitos sítios, por ver muita coisa, consegue compreender realmente talvez o que realmente importa numa vida mais simples, junto de quem ama. Necessitas de ir cuidando. E aquilo que realmente consegues mudar é basicamente um jardim. Seja ele literal ou figurado, porque não consegues mudar o mundo, e se toda a gente cuidasse de melhorar o seu jardim, a coisa compunha-se. Mas como nós temos esse plano de grandeza, às tantas nem mudamos o jardim, nem mudamos o mundo. Parece-me que é um entendimento possível. O Voltaire, um gajo estava atento a tudo, ele basicamente escreveu sobre tudo. Aquelas pessoas que muitas vezes dizem não leio porque eu não tenho tempo. É um livro pequenito, é pequeno. Bem. Eventualmente hei de voltar a ele, apetece-me voltar a ele. Outra das leituras que podemos ter do Cândido, se vista à nossa luz, é a forma como nós olhamos para o Cândido. Diz qualquer coisa sobre a nossa época. Se calhar hoje
olhamos de forma muito cínica para o Cândido. Como, este é um tantã. Não vê que a vida não é assim. E isto diz qualquer coisa de nós. Eu tenho notado, agora saindo um pouco, há vários cinismos, mas há um cinismo que está a aparecer que é um cinismo analfabeto. Tu és cínico, nem sabes porque é que és cínico. Em contraste com a posição do Cândido, que é uma posição romântica na medida em que quer se aproximar das coisas, o cínico é aquele que arranja desculpa para se afastar das coisas. Com o crescimento do cinismo na nossa sociedade, é expectável que olhemos para o Cândido como uma figura desajustada. Não te adaptas, não é? E ele parece que não sofreu o peso das vergastadas da sociedade. Independentemente daquilo que a sociedade lhe dava, que não era aquilo que ele queria, e que parecia que ele não entendia, de facto não se vergou. Mesmo não sendo a personagem com mais calibre intelectual, conseguiu chegar a uma conclusão que me parece porreira. E se calhar a mais ajustada de todas, porque quando nós caímos nos delírios de grandeza, às tantas arranjamos pretextos para não fazer nada. Parece-me também um calcanhar daqueles quando queremos mudar o mundo. Anda em jardim, o jardim morre, o mundo morre e tudo morre. Pelo menos cultivar a possibilidade desse reduto. Vou aqui para este que eu estou a ler. Este ainda estou a ler. O desfufador. Sabes o que é um desfufador? É um homem cujo poder é tirar o fufedo à mulher. É um desfufador. O que é o fufedo? O fufedo é um conjunto de fufas. Imaginando que é um estado de espírito na fufa. Supondo. Tira o fufedo à mulher e fica uma mulher dita normal. Ok. O título diz logo ao que o livro vem. Ou seja, é politicamente incorreto. E isso agrada-me. É um livro corajoso nesse aspecto. Como diz aqui, uma sátira impiedosa sobre masculinidade, turistificação, teorias da conspiração, clima, tecnologia, o mundo, Mas sobretudo, não sei se está aqui, mas sobretudo o que isto é mesmo um retrato de Portugal. Aquele Portugal que não aparece nas notícias. Portugal realmente somos. Não somos aquele Portugal que aparece nas notícias quando aparece em Lisboa de engravatados, as ideias mais ou menos polidas, ainda que afastadas da realidade. Portugal real é aquele Portugal das tabernas que está a mandar palpites. Esse é que é o Portugal. Porque mesmo esses engravatados que falam bonito na televisão, quando saem vão para a taberna, é assim que falam. E isto agrada-me. A linguagem também me agrada. Foi com este livro que eu percebi que também tenho aqui qualquer coisa que gosto de... O que é ser português? Se quisermos fazer um paralelismo, muita gente perseguiu, mas a pessoa mais próxima deste livro talvez encontre-se no cinema, e acho que está aqui até referido, o João César Monteiro, uma personagem que estava à procura do verdadeiro português. Mas aquele sem merdas, o que é isto de ser português? Leio aqui a primeira página para perceberem o tom do livro. Quando o Alexandre nasceu, vinha como a maioria dos portugueses. Pequeno, engelhado, mas, para gálio dos pais, muito perfeitinho. E foi crescendo como a maioria dos portugueses. Naquele intermédio estruturalmente frágil do remedianço, uma criança atirada à sorte dos anos 80, sempre em ebulição, mas pouco dada a tropelias de maior. E não se apresentando desde tenra idade e no que quer que fosse como um gênio em potência. Desenrascava-se quando precisava, como a maioria dos portugueses. E se os pais não tinham dificuldade em imaginar-lhe um futuro à sombra de uma profissão manual mas decente, até mesmo uma promoção no final de meia dúzia de anos, perspectivada sobretudo no candor do otimismo maternal, pois sempre era melhor gritar com fornecedores ao telefone e mandar os outros fazer do que chegar a casa e passar pelo menos meia hora todos os dias a tirar o sarro do óleo semissintético de debaixo das unhas. Aos 6 anos de idade, elétrico como sempre, passou a correr pelo set onde César Monteiro, que foi falado há pouco, se encontrava a filmar uma cena do icónico Recordações da Casa Amarela. Forçando o realizador, indisponível para a inclusão de fedelhos naquele trecho de filme, a repetir por 2 vezes o take, já com o baracinho ao pescoço de uma derrapante execução financeira que lhe tolhia os colhões até no sono, bem abastecido do mau gênio a miúdo característico do artista mais visionário, e nutrindo uma aversão tão profunda à criançada que toda a ciência da pedagogia, na sua opinião, se podia resumir à aplicação de uns bem pregados calduços para tornar o tempo entre o nascimento e o dia da primeira orquestra de shots ser o mais próximo possível do silêncio absoluto. Assanhado com o puto, que no fundo
Só queria ser o primeiro da rua a aparecer na televisão, serpenteando por entre o assistente de câmara e a notadora, esquivando-se às verejadas de perche que um sonoplasta gordalhufo fazia girar por cima da cabeça, encarando aquela apanhada de improviso como uma forma inabitual, mas bem catita de usufruir de um fim de tarde com adultos, passando diante da cadeira do realizador onde um César Monteiro, um treinador de bancada, vociferava contra aquele bando de incapazes que nem uma criança conseguiu apanhar, leva como biqueiro do realizador em cheio no cu, sentindo de imediato aquelas notificações que o corpo emite quando algo mudou, para pior e para sempre. E o artista, com as mãos na anca, em varina, e muito satisfeito com a execução tecnicamente perfeita do gesto, atira-lhe, rancoroso: minorca de merda! Havias de não crescer nem mais 1 centímetro para veres o que é bom para a tosse. E mandando alguém escoltar o puto para o caralho mais longínquo que o fodesse, gritou para a equipa: vamos lá, cambada, que temos no máximo mais meia hora para agarrar isto. Voltando-se a sentar, fixou de novo os olhos tristes na luz parda esmorecendo nas paredes. O puto, incapaz de desfazer aquela torção artística e vergado para a frente como um forcado antes do embate de 400 quilos de bife da testa, é levado pelo braço por um sujeito pigarreando a cada 3 passos um volume de SG gigante, e por aí vai. Isto é uma imagem de um Portugal que raramente aparece na televisão. Não é um Portugal que é enaltecido. Não é um Portugal que parece recomendável para ser mostrado. E isto agrada-me, além de ser muito engraçado. Não sei se queres dar outro exemplo de livros ou queres fazer algum comentário do que aqui foi sendo dito. Então este autor é português? É. Sim, tem uma linguagem que não, de facto não é habitual. Quero ler também. Vou juntar à minha lista. Não vou dizer muito para não estragar Eu só tinha visto isso diferente e acho que nesse aspecto mostra melhor. Este é mais humorístico, o outro também, mas a Charca também faz um retrato de um Portugal e tanto num como no outro, se bem que na Charca parece-me vai um bocadinho mais longe, no nível de coragem. Aquilo que podes dizer quando olhas para uma coisa e vês que a coisa está mal. A tendência atual é o escritor recuar porque tem medo disto, não sei o quê, não perturbar. E este aqui, o desfufador, eu acho que é mais corajoso na questão da linguagem, daquilo que nós dizemos, já não se pode dizer. E vai mesmo, é caralhos, é foda-se, é tudo aquilo que seria passível de ouvir na taberna ou em recintos impróprios para pessoas de bem, salta tudo e é mexido com referências literárias, filosóficas, e vai tudo. Tudo pertence à mesma família. Da Charca, do Manel Biver, ali no Atrano. Os poderosos estão aí, então são esses que vão levar o tiro na nuca. Um sniper que vai e aparecem uns nomes de pessoas reais e uma coragem que já não é muito característica do nosso tempo. Podes dizer tu o que quiseres e segue com o livro. Não sei se... Segue com o livro do mês. Este eu não li em 2025, mas foi quase... foi no fim de 2024. Eu queria rigor, estou a brincar contigo. Para mim teve muito impacto o Estrangeiro, do Camus. E eu estava a ler aquilo e sentia que estava qualquer coisa a transformar-se em mim. Foi aí que descobriste essa vontade dessa corrente, digamos, à falta de melhor termo, porque é mesmo uma corrente filosófica, o existencialismo. Foi aí que descobriste essa ligação? Eu sentia que já tinha visto algumas coisas relacionadas, mas muito poucas. Mas identifico-me muito com o pensamento do existencialismo e com o absurdo, porque ele às tantas está... Ainda não li o Processo, mas deve ser também interessante, do Kafka, e entender o quão absurdo é. É como se estivesse a ser finalmente um espectador do absurdo em que vives. Além disso, também achei muito libertador o livro. Fala de temas muito pesados, como a morte da mãe, como em questões de homicídio. E acho que me identifiquei também muito com a personagem. Não entrou no sistema nunca. Ela preferiu levar avante a sua vontade ou o que sentia realmente. Estás a falar? Neste caso do Estrangeiro. Okay. Ele levou avante, ou seja, ele foi condenado por ele ser verdadeiro. Portanto, o sistema não está feito para tu realmente seres virtuoso ou verdadeiro. Mesmo quando o sistema te pede para seres verdadeiro, mas... Jurar, não é? Ele está em tribunal, está a ser sentenciado e não utiliza nenhum pretexto que possa vir a trazer menor pesar ao seu ato, que o podia fazer,
né? Hoje em dia alega-se que é louco, que está demente, que está isto, para as penas serem mais leves. Levou a verdade até ao fim e teve as suas consequências, ou seja, a própria verdade tem consequências e mostra o quão corrompível é o sistema, e achei muito, muito libertador nesse sentido. Em quase todas as situações, mesmo quando é exigível o contrário, a mentira compensa sempre. Sim. Ser verdadeiro porque compensa. O que a maioria das pessoas, os sistemas, aqui o sistema judicial, o sistema económico, gostam da ideia da verdade. Mas quando a verdade chega realmente, a verdade nunca traz uma mensagem agradável. Mensagem que nós achamos que é perfumada. Fazia o salto depois para o Justino, do Marquês de Sade, que soube também a ser virtuoso, tem um nome, depois um subtítulo, que é uma personagem, representa uma personagem de uma mulher que, ao contrário da irmã, ela não sucumbiu a... Pronto, no fundo, ela não era de classe alta, portanto, o normal naquela época para a mulher era a única forma dela se sustentar era através da prostituição. E ela, sendo uma pessoa que estava mais próxima a Deus e que sentia que isso era mau, que era nefasto de alguma maneira, ela foi-se sempre afastando disso e depois, ao longo da sua vida, foi-se afastando sempre de optar pelo caminho mais fácil e foi sempre tentando ser, lá está, virtuosa. E foi só tendo azar sobre azar, constantemente. Ela saía de uma e confiava na pessoa a seguir e a pessoa a seguir fazia-lhe uma atrocidade. Que, embora seja um livro considerado literatura erótica, nada é escabroso, nada, não tem detalhe. Ele poderia ir por aí, mas ele não pretende escandalizar, ele pretende passar uma mensagem. E chega a um fim que ela própria não consegue tomar... Já está numa posição, digamos, melhor, ou seja, ela foi resgatada do sítio que estava, mas ela própria não sente que o mundo é o lugar para ela. E nesse momento parece que tem finalmente um fim que parece que é um fim divino, porque ela é morta por um raio. Não sei, eu gostei também muito dessa história. Okay. Porque às vezes eu acho que sentimos que se nós formos virtuosos, que coisas boas nos vão acontecer. Sim, seremos recompensados. Vamos ser recompensados. E ela, não o fazendo com esse propósito... Ela foi recompensada por teve o fim que teve. Ou seja, creio que a personagem em si eu vou fazer o bem porque assim vai vir o bem. Não, ela vai fazer o bem porque ela identifica-se com o bem e vai avante com aquilo. Não importa... Há uma ligação entre esses dois livros. No caso da Justine e no caso do Meursault, do Camus, aquilo que muita gente ainda hoje se questiona ou tenta pôr à força é o sentido onde não há sentido. Quando ele matou, não há justificação. Essa ideia transportada para a vida dita real, nós queremos, sobretudo a sociedade ocidental, nós queremos pôr sentido em tudo. Porque a vida é um absurdo, não é? Exatamente. Para vê-las corretamente temos de tirar o sentido, porque o sentido é uma ficção. Quando nos damos conta que alguém pode perder a vida porque alguém mata, podia acariciar uma rocha ou podia porque nada faz sentido, a ideia de alguém matar com um propósito da pessoa é muito mais suportável que alguém que mata arbitrariamente, quebra as sobras da esperança que possas eventualmente ter, torna o mundo ainda mais insuportável quando, seja no livro, seja transportando para a vida. E no caso da Justina é exatamente a mesma coisa, só que numa relação dela com ela própria. Não há nenhum paraíso à tua espera, independentemente das tuas escolhas, não vais para um sítio melhor porque ninguém está a ver o que tu fazes. No fim acabas como aos outros, como acontece no processo, acabas como um cão. Do Kafka. Acabas como um cão. É mesmo difícil viver com o não sentido. Afinal não há sentido. O que é que tu fazes com essa... E o Dostoiévski dizia de outra forma, e acho que é nos Irmãos Karamazov, que ele se isso com essa, que agora que Deus morreu, tudo é possível. Ou qualquer coisa. Há variações desta... Apoias-te numa verdade, ou em 2 ou 3 verdades. Um dia dizem que isso não é nada, tudo sucumbe. E é por isso que o homem sempre se agarrou a essas grandes ficções ou a essas grandes palavras abstratas, seja Deus, seja pátria, porque aquilo dá-lhe ali uma espécie de norte, uma estrela que ele usa como guia, vai atrás daquilo, só que nunca alcança a estrela. Pelo facto de ser abstrata, consegue juntar muitas pessoas. Se realmente fosse concreta, ou, pior, alguém dissesse isso não existe, então não há razão nenhuma.
E se calhar era interessante quando, depois de enfrentar esse não sentido, começássemos a pensar, ok, se isto não tem sentido, o que é isto de ser homem? Nós ainda não chegámos aí, parece-me, ou ainda estamos a dar os primeiros passos. É mais fácil quando te agarras a essas palavras abstratas. Para resumir, só dar aqui 2 lamirés, podia ser mais exaustivo, mas um dos últimos livros que eu li este ano foi Conversas sobre Deus, um diálogo com Simone, não sei se é Weil, se é Weil, não sei, de Byung-Chul Han. Mais uma vez ele foca numa coisa que lhe é cara, que é o pensamento, cruzando com a atenção, e fala muito desta ideia, para olhar verdadeiramente para as coisas tens de esquecer o eu. O eu, segundo a leitura que o Byung faz da Simone, é uma espécie de obstáculo. E, pensando nisto, se vivemos numa sociedade galopantemente mais narcisista, nós estamos no sentido da miopia ou da cegueira, incapazes de ver seja o que for, ainda que acreditemos. E se não conseguimos ver nada, depois é difícil sequer relacionar ou falar sobre o que quer que seja. O eu é mesmo uma intromissão. Quando olhas para um animal, quando olhas para outra pessoa, quando olhas para uma ideia, deves tentar esquecer o eu. Caso contrário, vais contaminar aqui. É mesmo muito difícil. Uma das leituras que ele fez, lá para o final, volta ao admirável mundo novo, como é uma espécie de sociedade de alienados, em que só o prazer pelo prazer, ou seja, é um eu que está a ser amamentado com as coisas que tu achas que são boas, mas pelo facto de ter sido afastado, pensamos nós, pois o sofrimento nunca é completamente extirpável, mas numa sociedade parecida à nossa, que parece-me das distopias aquela mais próxima da nossa, o admirável mundo novo, onde há ofertas para todos os gostos, em que devemos, nem que seja momentaneamente satisfeitas as nossas necessidades, uma espécie de barreira entre nós e o sofrimento, ou aquilo que o sofrimento nos podia ensinar. É também um dos eixos deste livro. O sofrimento, como Freud, é quase o único professor que podemos ter de jeito na vida. Caso contrário, todos os outros ensinamentos são de pechisbeck. Haveria muito mais para dizer, mas gostei muito deste livro. Houve alguns que eu dele que não me disseram muito ou disseram menos, e este livro, por acaso, foi no seguimento daquela conversa que nós falámos já várias vezes, da psicanalista Patrícia Câmara, no Enterrados do Jardim, e parece que veio tudo na mesma altura, e tive luzes daqui, luzes de além, e consegui ler isto de uma forma que, se não tivesse ouvido essa conversa, não teria. Diz Jéssica. A propósito do sofrimento, Sim. então, nunca decline o sofrimento. Sofrer não importa, só lhe poderá fazer bem. O que é essencial é que você nunca decline o sofrimento. Também não importa que proteste, que se abata, que desanime, que chore e lance clamores. Mas renunciar nunca. Quando nos piores momentos lhe acontecer o tentador e lhe mostrar, em face da sua solidão e companhia que sempre têm os simples, quando lhe mostrar, em face das suas incertezas, a segurança dos outros, que nunca haja no seu coração nem um leve movimento de ceder. Esteja aos seus 40 dias no deserto e aprenda o que não vem no Evangelho, que esses 40 dias significam para quem vale a vida inteira. Pense sempre, como posso eu recusar este dom magnífico de sofrimento? Acharam-me digno de o levar comigo e hei de pô-lo de parte? Confiaram-me o tesouro do rei e hei de abandoná-lo, atirá-lo às silvas do caminho? Haja o que houver, suporte. Quando não puder ir de pé, vá de joelhos. Depois arraste-se, mas avance sempre, enquanto possa, e nunca largue o tesouro. É do Agostinho da Silva. Qual é o livro? Recordas-te? Sim, 7 cartas a um jovem filósofo. Por acaso ainda não li. Nós queremos tanto afastar o sofrimento, só que é uma arma poderosa, ou é uma ferramenta poderosa, como hoje em dia nós gostamos de chamar ferramentas. Sim, é tudo ferramentas. Mas sim. Mas às vezes andamos à procura de ferramentas e já as temos, não é? Exatamente, dentro de nós, ou foi-nos facultado pela vida. Só que o sofrimento é uma coisa que dói. Que cria muito desconforto. Exatamente. E nós não... Parece que às vezes não sei explicar. Às vezes parece que... Lá está, como estavas a dizer há um pouco, parece que tudo tem que ser almofadado. Depois não estamos preparados quando as coisas não estão almofadadas, não estão preparadas para irmos para terrenos que não dominamos. Torna-se tudo muito complicado de avançar. Houve uma conversa há tempos que tivemos, sem microfones ao pé da boca. Há certas percepções ou certos sentimentos dos quais fugimos, mas que, se fossem bem entendidos, diriam qualquer coisa sobre a situação que estamos a vivenciar no momento. É o sofrimento, o desconforto, é
o pudor. Todas estas coisas normalmente dizem sobre a intensidade daquilo que estás em vias de viver. O pudor é, numa sociedade narcisista em que se exibe, o pudor desapareceu. Supondo este cenário em que estás diante de uma coisa que queres falar e não consegues falar porque achas que não podes falar, então estás mesmo num sítio em que deves falar. Se tens esse pudor, tu sabes que esse tema merece delicadeza. É o tema como se estivesse a falar contigo. Epá, tenta melhor. Está a comunicar connosco. A mesma coisa que o desconforto. Quando tens desconforto é sinal que estás perto de qualquer coisa importante para ti. Caso contrário, é mais do mesmo, é o cotidiano, é o ramo-ramo, é mais uma página do guião ao qual estás habituado. E nós fomos desentendendo esses sinais. Não querendo ser místico, mas todas essas percepções, que às vezes nem sequer temos nome, o pudor, então numa sociedade em que é tudo exibível, tudo pornográfico, já não tem sequer valor no mercado. Não sei se te recordas das primeiras paixonetas, aquele pudor sequer de falar com o outro. Esse pudor estava carregado de sentido, mais do que se tivesses dito tudo. O que é que eu digo? A palavra certa, como é que... Aquele não dizer estava carregado de coisas por dizer. E isso diz que aquela situação é importante. Fomos fugindo desse entendimento. Lamiré, deste livro, é um escritor que eu gosto muito, completamente fora dos radares, que é o Rui Manuel Amaral. É um escritor, podíamos dizer, cómico, e que faz sempre livros que são quase todos ovnis, ou seja, não se enquadram em nada. E este mais recente é o Zov, que é voz dito ao contrário. Como está disposto na capa, faz um megafone. No final, alguma coisa ser-me-á finalmente revelada. Tudo se explicará. De repente, uma didascália ajeita de novo as calças que ameaçam cair. Falta um botão. Talvez um prodígio. Talvez se revele a grande verdade. Por que não? Todas as histórias são iguais. São diálogos do género do Beckett. Mais uma vez, o absurdo, se quiseres. Mas eu acho que é aqui um absurdo ligeiramente diferente que diz mais qualquer coisa à nossa época, que é um absurdo de alguém cansado. De alguém que já pensa que viu tudo ou já fez tudo e está... É absurdo, mas porra, isto custa tanto. É uma comédia de... Parece que já foi tudo testado, mas não. Muito experimental, no melhor sentido do termo. Estes dois são os livros que eu mais gostei este ano. Vou voltar a eles. Estes aqui, certamente. Há um que não está aqui, que é o Não Sou Robô, Juan Villoro, se a memória não me falha, e a Ecologia, da Joana Bertolo. No caso do Não Sou Robô, uma espécie de constelação de crónicas sobre algo que se avizinha a passo acelerado. Quanto a mim, é um dos livros do ano e vai ficar, e apesar dele não ter sido exaustivo em cada um dos temas, dá ali pistas para começarmos a patinar em cada um desses rings. E no caso da Joana Bertolo, é a questão da palavra e como isto também se torna gentrificável. As palavras realmente têm importância. Por muito que nós andemos aqui à volta, numa sociedade que se fundiu com o mercado, tudo se compra, tudo se vende. Começamos a pagar pelas palavras. A estranheza inicial dá lugar ao entusiasmo, afinal... Como é que falar podia permanecer gratuito? Aqui está um fragmento da página 478. Há 6.000 idiomas no mundo. 6.000 formas diferentes de dizer ecologia. E tão pouca ecologia. 6.000 formas diferentes de dizer paz e tão pouca paz. 6.000 formas diferentes de dizer juntos. E cada um por si. A palavra, ou pelo menos uma das razões pelas quais a palavra existiu, era para suprir um problema que, se não for nomeado... Já vem dos tempos da Bíblia. Adão acha que a partir do momento que começa a nomear as coisas, se aproxima das coisas. Mas se chegarmos ao ponto em que é nomeado pela Joana Bertolo no livro Ecologia, nós já temos 6.000 nomes para cada coisa. E mesmo assim não chega, né? Estamos longe de ter aquilo, alguma coisa que falhou no processo. E aí de falar destes dois livros, algures, porque gostei muito de reler, mas estes dois livros acho que são mesmo importantes. Parece-me até decisivos para aquilo que nós estamos a vivenciar, a nossa relação com as palavras num e a nossa relação com o suposto futuro que vem em diferentes sabores. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, seja em relação a isso, seja em relação a outro livro, e podes terminar como quiseres, Jéssica. Gostei muito deste bocadinho. Gostaste? Especialmente foi curto. Mas queria só também falar de um que foi interessante, que fala sobre a dopamina. Também andei nesse... Embora parecem sempre aquele livro um bocado pouco... que acabam por falar dos temas muito superficialmente e depois parece que não concluem grande coisa. Okay. Mas dá algumas ideias de como a dopamina tem sido utilizada
para, de alguma forma, domesticar-nos, porque efetivamente todo este conteúdo que nós hoje em dia temos, conteúdo de virtual, tem vindo muito a monopolizar a nossa atenção. Queres ler alguma parte? Queria, estou aqui à procura. Queres que eu faça um compasso de espera? Queres que eu faça uma musiquinha? Tenho 2 músicas. Já está? Vamos tentar. Isto já é sobre um livro que é o Amusing Ourselves to Death, a propósito porque nos divertimos até à morte. E já em 1985, um especialista em meios de comunicação social afirmava que o discurso político estava a ser diminuído pelo crescente poder da televisão. Observava que os telejornais tinham adquirido muitas das características do entretenimento. Citava o jornalista: a ideia, escreve, é manter tudo breve. Não prender a atenção de ninguém, mas em vez disso dar constante estimulação através da variedade, da novidade, da ação e do movimento. Não lhe é pedido que dê atenção a um conceito, a uma personagem ou a um problema durante mais de uns poucos segundos de cada vez. Mais de 30 anos depois, as notícias na internet são do mesmo tipo. Os próprios mídia de referência enchem as suas páginas virtuais com dezenas de títulos, curtos e provocadores. A maioria leva o leitor não a ler textos pensados, mas a ver vídeos curtos. Afirma também que isto coloca um problema profundo, mas não dá palpites sobre a razão que nos leva a preferir o entretenimento ao pensamento sério, quando debatemos as importantes questões que a nação deve tratar. 30 anos depois, a questão permanece, com todas as infinitas formas de comunicação que a tecnologia pode tomar. Porque é que, como na televisão, as notícias na internet põem a brevidade e a notícia acima da análise profunda dos temas? Os acontecimentos mundiais não mereciam mais atenção? A resposta está na dopamina do desejo. Uma história curta e sensacionalista destaca-se na paisagem. É saliente. Dá um rápido toque de dopamina e capta a nossa atenção. Por isso, clicamos numa dúzia de títulos provocadores que nos conduzem a vídeos de gatinhos e saltamos o longo artigo sobre o sistema de saúde. A matéria sobre o sistema de saúde é mais pertinente para as nossas vidas, mas o trabalho de depressar essa informação não é adversário à altura do prazer fácil desses toques de dopamina. A dopamina de controle pode dar luta, mas é invariavelmente vencida pela torrente de tudo o que é novo e brilhante, e essas coisas são moeda corrente na internet. Casa com a ideia, se quisermos aprofundar o que é a sociedade de consumo e nós, enquanto consumidor, temos que pensar também nessa via, para chegarmos mais longe. Já há algumas ideias interessantes. Consumo ou dopamina não é tudo cruzado para chegar a um entendimento mais profundo. É visto tudo como uma fonte de diversão e, portanto, se tudo é visto como uma fonte de diversão, a diversão vai sempre ganhar em termos de estímulo. O estímulo é muito mais forte e muito mais interessante, porque lá está, afasta-nos do sofrimento e por isso não... Mas depois não aprendes nada. Mas entre aspas, não estás a sofrer. Nunca tinha chegado a essa conclusão. A razão pela qual a memória típica de cada um de nós está a diminuir de qualidade, nós movimentamos no regime da diversão e isso não cria memórias. O que cria memórias é a nossa ligação com o sofrimento. E os entendimentos e as lições que podes tirar. Quem diz sofrimento pode dizer um desconforto, ou seja, uma sensação em que tiveste o pudor, ou seja, todas essas sensações da idade analógica, em que não havia pirotecnia nem ecrãs, fica mais marcado na alma. A diversão, a pessoa ou o conjunto de pessoas está a vivenciar uma coisa e isto vai ficar para sempre, é uma memória. Não sabes. Porventura não vai ficar, porque já não controlas a memória. E por outra, aquilo que tu queres vivenciar agora vais vivenciar mais 10 ou 100 vezes porque tu estás tão aflito de ter dopamina na corrente sanguínea e por isso não vai ficar nada. E como não fica nada, não constróis nada em altura, pensamento em altura, porque precisava de ficar qualquer coisa enquanto bloco para ir construindo paredes. Essa sociedade da diversão, a sociedade do espetáculo, a sociedade do entretenimento, a sociedade do consumo, dá-te aquilo que achas que queres, não é? Está tudo ao alcance de um gesto. E agora o gesto é sempre uniformizado. Isso por acaso também nunca tinha pensado. Antes havia um gesto indicado para cada coisa. Era uma dança simples de eu quero aquilo, ou havia variações. O facto de ter aparecido o smartphone ou variantes um ecrã,
quer ou desejo, é sempre o mesmo gesto, é um clique. Afunilou no clique. Ou um scroll enquanto escolha, ou seja, a escolha é um scroll e a opção finalizada é um clique. Apontares, o puxar, o voltar, o escolher mais atrás, o não sei quê, o correr, isso era uma dança mesmo assim fraca. Se pusesses em palco era uma dança, já vi melhor, mas ainda assim tinha mais passos. A dança foi uniformizada e agora é basicamente scroll quando é, porque o algoritmo vai treinando para que o scroll diminua, para que te ofereça aquilo que achas que queres, e tudo se reduz a um clique. Sim, e a comunicação, ele fala também é através de emojis. Exatamente. E a questão da memória que estavas a falar é mesmo muito importante. Tu precisas ter memória para comunicar. De outra maneira... Comunicar e comunicar cada vez melhor. Exatamente. Se não Eu estás sinto sempre cada no mesmo vez plano. mais que nós estamos sempre a colocar um intermediário ou ali uma espécie de uma barreira. Nós já somos seres biónicos. Nós Sim, já a transição, não- diria. Depositamos muitas tarefas que nós fazíamos para estes dispositivos, portanto nós acabamos por já o ser, e acho que fala isso também no livro do Não Sou um Robô, e que efetivamente isto vai chegar a um patamar que nós queremos tanto ser eficientes, queremos ser tão rápidos que vamos introduzir realmente esses dispositivos dentro de nós para conseguirmos responder ainda mais rápido. E esse vai ser o pretexto. É Porque mais rápido, nós mais rápido. queremos Sim, que sim. seja tudo eficiente, rápido. E a propósito disso, depois acabei por também ler o Elogio à Lentidão. Gostaste, não é? Gostei, para mim, achei um livro muito acessível e que me trouxe muita informação. Ou seja, ele consegue descrever aquilo que eu sinto. Deu-te perspectivas e deu-te vocabulário para aquilo que já sentias. Às vezes é isso que encontramos nos livros. Nós já temos assim uma coisa, há um mal-estar, para utilizar a expressão do Freud. Não temos ainda vocabulário para expressar esse mal-estar. Exatamente. Não é fácil de agora fazer esta, Que se é calhar uma transição que tu não tens o antes, né? Eu tendo nascido em 93, eu sempre fui de tecnologia para tecnologia, um salto galopante, não era uma coisinha a mais. Teres um telefone que agarrado com uma bateria que não conseguias transportar para lado nenhum, para já teres um telefone com cores e toques polifónicos. Com a inteligência artificial parece-me que o passo é outra coisa, é mesmo... É vários níveis. Só que fosse este nível já devia alertar toda a gente e como não alerta percebemos que estamos numa sociedade doente. Quase toda a gente vai perder o emprego. O apoio ao cliente, tudo o que é suporte, vai ser através de uma máquina. O que faz-me sempre lembrar o The Architect. É engraçado. Em sistemas burocráticos, que é o que nós somos, Que é uma série boa. uma barreira que tu não vais poder fazer nada. Tu não vais Tu não conseguir consegues apelar, dobrar uma máquina. não vais apelar à consciência da máquina. Não há jeitinho. O Não há, jeitinho não. português vai... Supondo que não é malévola, é só um conjunto de operações para resolver problemas típicos, mas às vezes aparecem problemas atípicos ou miscigenados. Ok, temos que voltar e a máquina não compreende as nuances. Ou até o erro que ela própria gerou. Se começa a gerar erros, é uma fotocópia atrás. A verdade é que se fala de 20% da população ir para o desemprego e não percebo, ninguém fala em... Então o que é que vamos fazer com estas pessoas? Para onde é que nós vamos? Não, vamos continuar a investir. Vamos ver no que é que isto dá. Porque os que sofrem são sempre os que estão em baixo. Quem é descartado vai ser facilmente... Na brochura turística não vai aparecer. Acontece nos Estados Unidos, é vendido como sonho americano, mas se vendêssemos os Estados Unidos como oferta turística, nunca aparece lá um sem-abrigo. As pasadas de sem-abrigo, porque isso desmantelava a ficção do sonho americano. É outra ideia que eu também persigo já há muito tempo, essa questão da lentidão e a lentidão associada ao pensamento. Ninguém a debruçar-se de forma sistemática porque é que estamos num mundo doentiamente apegado à velocidade. É a velocidade pela velocidade. Pela eficiência. Pela ideia de eficiência que... Uma eficiência analfabeta. Sim, mas para tu continuares a ser economicamente, como é que eles dizem? Sustentável. Para continuares. Crescimento, não é? Crescimento, não é? Crescimento. Falar sempre do crescimento. A eficiência supostamente vai fazer com que tenhas maior retorno Às com tantas... menos ou iguais recursos. Obviamente que eles não pensam no bem-estar social. A questão é, uma coisa é a tecnologia, outra coisa é o bem-estar do humano, e acho que é isso que tem faltado. Não há nunca a medição do bem-estar do humano. Não interessa porque é dificilmente convertido
a não ser que se transforme noutra possibilidade de monetizar mais à frente. Vendem-te a forma de... Vendem-te não, no processo degradam-te e depois oferecem um serviço. Você degradou-se? Não sei. Quem é que o degradou? Mentalmente e fisicamente. Temos aqui uma oferta para si. E esse é o lado mais doente. Degradam-te mental e fisicamente. Ou seja, culpa. A culpa, porque nunca são culpados. São seres extirpados de culpa. Eficiência nunca é bem eficiência, porque se fosse traduzido em números como gostam de traduzir, verificavam que não era eficiente. É uma eficiência de lunáticos. Se fossem até à origem, percebiam, isto não dá salto positivo. Isto, desculpem, é para abandonar. Da série Architect, se aqui uma ligação, é muito engraçado, cruza com o slogan da Meo. De repente, é outra variação da máquina a dizer humanice. Você não é suficientemente humano. O ser humano tem de dar provas que é ser humano. Enquanto a máquina, não sei se me parece humano. Às tantas estás de joelhos, acredita em mim, eu sou humano. E tu estás dependente do parecer da máquina. Há aqui uma inversão. Eu não sou um robô. Eu não sou um robô. E eu acho que isto é uma perversão. E uma marca que é outra versão de dizer robô, é algo muito simplificado daquilo que é ser humano. Ou seja, uma coisa a 2 dimensões está a pedir algo a 3 dimensões, como é o ser humano, para tu ainda não és suficientemente isto. Eu é que te vou dizer, enquanto marca, que vive num caderno de normas, vou dizer-te aquilo que deves ser. Absurdo, patético, devia ser dinamitado. Mais uma vez as palavras. Parece que não contam, mas contam neste sentido. O facto de uma empresa poder expressar-se desta forma e não aparecer um contraditório forte é sinal que estamos completamente desligados do mundo. Caso contrário... Sim, as palavras já não são utilizadas com a mesma intenção. São utilizadas como objetos. Autenticidade, não é? Autenticidade para tudo. Autenticidade, empatia, todas as palavras foram esvaziadas. Pôs só robôs aqui em Itália, mas vai ser autêntico. No limite, tem muito a ver com o uso, aquilo que a Bertolt tem aqui neste fragmento que está na página 478. Há 6.000 formas diferentes de dizer ecologia e tão pouca ecologia. E parece que chegámos aqui a um ponto em que não é como Adão que tem uma palavra para cada animal. Nós somos descendentes de Adão e cada descendente deu um nome a cada animal ou a cada problema. E nós chegámos à conclusão, para cada problema temos 6.000 palavras. E isso não nos aproximou do problema. Devia ser mesmo isso. O facto de termos palavras diminui a distância entre nós e a coisa. Mas parece que não. Atafolhámos a distância que nos separa, a distância que há entre nós e a coisa, com palavras. É uma espécie de circuito de obstáculos. Há tantos obstáculos à nossa frente e mais palavras deviam nos ajudar a comunicar melhor, não é? Parece-me que estamos no sentido contrário. Efeito perverso. Exatamente, por todas as palavras entram no mercado de cima e baixo, vale, não vale. Os conceitos foram subvertidos, diria, naquela altura da propaganda, da publicidade, toda essa, toda essa altura culpa, sim. Utilizava as palavras com outras conotações. E é simplificar porque parte sempre do princípio, que é uma ideia que até já começa a aparecer mesmo no meio literário, todas as palavras são polissémicas, querem dizer mais que uma coisa. E acho que nos afastámos também sobre a origem das palavras. Um exemplo que me parece gritante. Eu não sei se está no livro do Juan Villoro, a etimologia da palavra hospital. A ideia é mais ou menos essa, ou seja, hospital vem da palavra hospitalidade. E tendo isso em conta, sabendo a origem da palavra hospital, dizeres hospital privado é uma contradição em termos. Pois. É daquelas coisas absolutas. Quando aparece uma perversão de linguagem a esse nível é porque nós nos ligamos... Carne vegana. Exatamente. Quando isso já não faz um curto-circuito... Que é para a pessoa nem pensar muito. Não, a pessoa já não pensa. Quando chegou aí, isso já não surte efeito. O processo já está bem lançado. Numa sociedade, sei lá, em França, quando aquilo estava a borbulhar de surrealistas, se aparecesse uma empresa a dizer humanice, eles puxavam fogo àquela merda. Há um filme de um gajo italiano em que estão a jogar polo aquático, é também sobre as palavras. Em que o gajo abana, o gajo está a utilizar palavras à queima-roupa e o gajo, as palavras importam, caraças! E depois há noutra parte, diz-me qualquer coisa de esquerda. E às vezes dá vontade, diz-me qualquer coisa de esquerda. Diz-me qualquer coisa minimamente humana, diz qualquer coisa que nós não consigamos rapidamente subverter. Parece que é tudo subvertível logo. De repente as marcas pegam naquilo, de repente o influencer pega naquilo e de repente já tudo se sabe ao mesmo. É como no outro dia nós podemos acabar com essa, como o picante de ser cada vez menos picante, ter de agradar a toda a gente. E às tantas, o picante sobrevive só com o nome. O picante já não é picante. Gostas de picante? Pões picante. E percebes que o picante que vem para a mesa nunca é picante. É para não magoar, não fazer dodói. Para agradar toda a gente. Agradar toda a gente. E é isso. Todas as palavras que usamos no discurso, a maioria delas,
Então, se abrires uma coisa que gostas muito, uma revista de marketing, as palavras não sabem a nada. É tudo brilhante, com a ideia de estas são as palavras que estão a ser usadas agora, porque isto tem esta conotação, vamos utilizar a empatia, vamos utilizar a resistência, não sei o que é que isto quer dizer neste contexto, mas vamos dizer quais são os limites do humor. Também não vou ser eu, mas é para fazer dinheiro, é para ser resistente. Não há uma crítica profunda. Não se dão conta que o segundo parágrafo está a contradizer o primeiro. E estamos fechados. As últimas palavras são tuas e terminamos e sigam o Império das Aspas e está feito. Sigam este menino. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever.